paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um momento de encontro com nosso Pai. Mais um momento de meditarmos na palavra do Senhor. Mais um momento de ouvirmos a voz de Deus. Para nós termos uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, nós precisamos ter uma busca diária através da oração, através da leitura, e isso não pode ser algo opcional ou de vez em quando. Se quisermos realmente permanecer de pé espiritualmente diante dos problemas, dos obstáculos, mesmo naqueles dias que nós somos bombardeados pelo inferno e todos os tipos de tentações, é imprescindível buscar na fonte eterna, que é Cristo Jesus, e Ele tem forças para cada batalha, as batalhas que eu e você enfrentamos no dia a dia, que talvez o teu próximo, teu irmão, teu colega não veja. Deus está vendo e Ele está com você. Então, cada cidadão do reino de Jesus deve tomar a sua carne, suas vontades e lançar-se de vez aos pés de Jesus, sem olhar para as circunstâncias adversas. Nós podemos ver que está escrito aqui em Mateus 24, 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Veja, meus irmãos, estudar as parábolas é sempre uma alegria, é sempre um incentivo. Eu penso no privilégio que tiveram os seguidores de Jesus em ouvir esses ensinamentos tão preciosos vindos diretamente dele, ouvir da boca dele. Mas saiba que nesse momento de meditação, Ele está conosco. Louvado seja o nosso Deus, que inspirou seus servos a escrever, registrar sua poderosa palavra. Assim eu e você hoje temos o privilégio de ler, de meditar, de sermos ministrados através do Espírito Santo. Hoje meditaremos em mais uma parábola de Jesus. Esse é o texto que fala do servo bom e do servo mau. Ele fala sobre a necessidade da vigilância, da fidelidade, e que nosso coração esteja aberto para tudo aquilo que Deus deseja ministrar para nós através de mais uma parábola. Está em Mateus, no capítulo 24, nós podemos ler que ali, Jesus, após uma visita para o templo, os discípulos de Jesus queriam lhe mostrar a estrutura, a suntuosidade daquele lugar, daquela construção, e então Jesus lhes disse algo no mínimo espantoso: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagino como ficaram admirados os discípulos com essa profecia. Isso os levou a fazer outro questionamento a Jesus. E ele disse: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus responde a todos esses questionamentos, fazendo novas profecias, declarando novas palavras, contando outras parábolas que enfatizam a necessidade de vigiar. E hoje não é diferente. Estar apercebido de que o tempo da vinda do Mestre se aproxima. No final do capítulo nós vamos ver que Jesus conta então essa parábola que eu quero meditar com vocês, do servo fiel e do servo infiel, ou alguns dizem servo bom, servo mau. E essa história, ela está aqui registrada, e como eu já comecei a ler para vocês, aqui fala do servo prudente, do servo fiel, que ele é um mordomo fiel, prudente,
Mateus também escreve que o servo mau, ele com o tempo passa a espancar, maltratar os seus companheiros. Esse servo terá o seu lugar com os hipócritas, segundo diz aqui a palavra do Senhor, e ali haverá choro e ranger de dentes, diz a palavra. Aqui nós podemos ver Jesus faz justamente a ilustração de dois servos, a atitude de cada um deles. Um era fiel, mas o outro era infiel, era mau. Jesus começa destacando aqui a atitude do servo fiel. Ele vê que ele tinha um determinado número de servos que esse senhor tinha deixado em sua casa por algum tempo. Fez planos necessários para a sua viagem, então ele chamou um dos seus servos que, em sua opinião, seria capaz de administrar o dia a dia da casa, os detalhes, todos os cuidados com a casa, enquanto o Senhor não estava presente. Ele também lhe confiou a responsabilidade de cuidar dos seus conservos, de alimentá-los no devido tempo, de provar sua fidelidade, sua prudência, durante a ausência desse seu senhor. Se encontrar tudo em ordem quando voltar, ele tem a intenção de promover o servo a administrador de todas as suas coisas, de todos os seus bens. Veja que responsabilidade. Mas em seguida Jesus destaca a atitude de um servo mau, infiel, e as consequências dessas atitudes. Isso nós podemos fazer hoje uma análise das atitudes de cada um e levar uma lição preciosa para as nossas vidas. Aqui nós vemos que, muito diferente do servo fiel, que se manteve ocupado, cumprindo fielmente suas tarefas, o servo mau se pôs a pensar que o seu senhor ia demorar para voltar. Então começou a se divertir, a não cuidar das coisas do seu senhor, a maltratar os seus companheiros, e o seu mestre então retorna exatamente numa hora em que o servo não esperava. E o resultado dessa atitude de infidelidade é punição, é castigo, como está escrito. Castigo, ele o castigará, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, nós podemos perceber, se nós folhearmos as páginas da palavra de Deus, que isso está em harmonia com o ensinamento do Salmo 37, que afirma que o justo herdará a terra, mas o ímpio será exterminado. O servo que falhou, ele recebe exatamente o oposto da recompensa recebida pelo servo fiel, responsável, prudente. Ele é separado, ele é lançado fora, ele é extirpado do meio do povo. E nos nossos tempos é como que ele não habitará na casa eterna com o Senhor. Ele será banido da vida eterna e ele estará num lugar onde haverá ranger de dentes e choro. Veja que quando nós lemos aqui essa passagem, cada um de nós pode fazer uma reflexão e tomar para si as palavras de Jesus, e assim nós entendemos que o Senhor da parábola é Jesus, e a figura do servo está em cada um de nós. Como nós estamos no tempo em que o Senhor está fora? Como estamos nos preparando para a volta do nosso Senhor? Temos cuidado da sua obra com excelência? Temos cuidado da nossa família com excelência? Temos cuidado do nosso momento de oração, de meditação da palavra, do nosso devocional com excelência? Ou nós estamos vivendo a vida
de qualquer jeito, nos divertindo, deixando a nossa carne falar mais alto, deixando as nossas vontades pecaminosas predominar, achando que o Senhor não vai voltar? De que modo estamos nos preparando para a vinda do nosso Senhor? Aqui, essa reflexão sobre essa parábola deve começar respondendo um questionamento que Jesus fez ali mesmo no início. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Hoje é um tempo que muito se fala de liderança, de relacionamento. Nós devemos repensar o ser servo no reino de Deus. Assim como o Senhor da parábola, o nosso Jesus, ele tinha expectativa em relação ao seu servo que ele confiou. Deus, de igual modo, tem expectativas ao nosso respeito. Ele pensa e ele deseja que eu e você façamos a sua obra de uma maneira espetacular, que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas e que eu e você não sejamos motivo de vergonha. Nós temos que lembrar de sermos semelhantes aos servos fiéis, prudentes. É isso que o Senhor espera de nós. Vamos lembrar do que Jesus nos ensinou. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser o servo. Na parábola que nós estamos estudando, Jesus, ele diz que ele espera que os seus servos sejam fiéis. E ele nos alerta: vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Como está a nossa vida espiritual? O que temos para entregar para Jesus? O que temos feito para glorificar o nome de Deus? Nós vemos aqui que essa parábola, ela nos traz uma mensagem central: vigiem. Vigiem o tempo todo. Ao sair de viagem, o Senhor dessa parábola confiou sua casa, seus servos, seus bens a um servo de confiança, esperando que ele tomasse conta de tudo até que ele retornasse. Mas ele não informou a hora do seu retorno, pois ele queria testar a fidelidade do seu servo. Esse servo deveria manter todas as coisas funcionando, organizadas, tudo no seu devido lugar, pois o seu Senhor poderia voltar a qualquer momento. Queridos, da mesma forma, eu e você, nós, servos de Deus, devemos ficar atentos, com nossa vida espiritual em ordem, com nossa vida emocional em ordem, com nossa família em ordem, com o nosso trabalho, no nosso ministério em ordem e excelência. Mesmo que os teus ao teu redor não te reconheçam, Deus que te vê em secreto te recompensará. Aleluia! Lembre-se, nós temos que ter a plena certeza de que um dia Ele vai retornar e Ele vai analisar a cada um de nós. Mas além dessa vigilância, nós podemos ver que Jesus destaca mais algumas qualidades que Ele espera encontrar em seus servos quando Ele voltar. E fala de obediência e serviço. Obediência e serviço. O servo recebeu ordens específicas do seu Senhor e ele seria considerado prudente se ele executasse cada uma das ordens dadas. Assim como Jesus chamou de prudente o homem que pôs a palavra de Deus em prática.
Não bastava ele saber a palavra de Deus, saber o que fazer, mas ele teria que pôr em prática, obedecer, cumprir o serviço até o dia em que o seu Senhor retornaria. Queridos, tão somente conhecer as ordens não faria dele um servo prudente, fiel, mas a fidelidade dele seria comprovada através da execução das ordens dadas pelo seu Senhor. Muitos são os que sabem as ordens dadas pelo Senhor, sabem a palavra de Deus, sabem recitá-las, mas falham na hora de praticar. Falam que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas eles buscam tantas outras coisas antes de Deus. Além disso, a palavra fala que nós devemos viver retos diante do Senhor, e muitas vezes falhamos com mentiras, com atitudes que não agradam a Deus. Muitas vezes falhamos na hora de sermos fiéis e prudentes, e por isso Jesus chama a todos esses que assim agem de insensatos, pois ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam. Os servos de Deus são identificados pela prática das ordens dadas pelo seu Senhor, e não somente por aquilo que sabem, que leram, que ouviram. Queridos, aqui o Senhor reafirma o ensino que ele deu lá no Sermão do Monte, quando ele fez a comparação de duas casas. A diferença é que elas estavam não no que as pessoas viam, duas casas bonitas, mas no que as pessoas não viam, no alicerce onde elas estavam firmadas. Do mesmo modo é a nossa vida, onde está firmada a minha vida. A minha vida está firmada na rocha que é Jesus. Veja o que faz a declaração de Jesus a respeito dos dois servos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós vemos que ali está registrado que o evangelista se questiona: por que vocês chamam Senhor, Senhor e não fazem o que ele diz? Servo que não obedece às ordens do seu Senhor não é servo. O interesse em saber a vontade de Deus é uma virtude. Não apenas querer ouvir falar do Senhor, mas atender plenamente ao que o Senhor determina. A alegria do Senhor, ela se manifesta quando nós realmente fazemos o que sabemos. Essa atitude do servo bom, fiel, ela revela humildade, obediência, compromisso com a obra do Senhor, compromisso com o próprio Pai. Além de vigiar, o servo tinha que obedecer, e obediência resulta em trabalho. Nessa parábola, a ênfase está em servir ao Senhor, servindo seus irmãos. Esse servir, ele deve produzir um ciclo de crescimento em nossos irmãos, no nosso próximo. Na medida que eu e você crescemos, espontaneamente nós queremos servir os nossos irmãos, servir o nosso próximo. E quanto mais nós os servimos, mais vemos que precisamos crescer e buscar mais maturidade. Aleluia! Este é um processo lindo que somente pode viver aquele que está com o seu olhar fixo em Jesus. Para sermos salvos, apenas precisamos de fé por aquilo que Jesus fez lá na cruz por cada um de nós. Mas lembremos-nos do que nos diz Tiago: a fé sem obras é morta.
Nós somos colocados como despenseiros na casa de Deus. O trabalho que o Senhor nos designou para que nós fizéssemos, ou seja, a obra que Ele ordenou que eu e você fizéssemos, é a edificação dos irmãos. Mais almas salvas para Jesus, mais almas que são tiradas do inferno. Portanto, o evangelismo, seja ele face a face, através de uma mensagem, ele deve ser feito. Ele deve ser realizado por cada um de nós, e isso vai trazer edificação, não somente a nós, mas a todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e são ministrados através da nossa vida. Portanto, hoje eu te convido a enviar esta mensagem para pelo menos 3 pessoas. Faça hoje, porque não sabemos quando o nosso Senhor vai voltar. Precisamos buscar o perdido, precisamos evangelizar aquele que não conhece o Evangelho. Nós temos que fazer isto agora. Nós não devemos nos esquecer também de estar zelando pela alimentação espiritual dessas pessoas. É o que estamos fazendo neste momento, lendo, meditando, nos aprofundando na palavra do Senhor. Lembre-se, não está escrito aqui na palavra que essa é uma tarefa apenas dos pastores e dos líderes, mas cada um de nós é responsável por alguém. Um filho, um familiar, um amigo, um colega, o esposo ou a esposa. É momento de alimentar diariamente essas pessoas com uma porção da palavra de Deus. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aleluia! Aleluia! Infelizmente, ali na parábola, um não agiu assim. E hoje também podemos ver muitos e muitos não agindo assim, se distraindo com as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as vontades do mundo, muito mais preocupados com seus próprios interesses do que com as ordens deixadas pelo seu Senhor. E então fazem como o servo mau, que começou a usar o poder dado pelo seu Senhor para oprimir os outros, além de se tornar displicente quanto ao retorno desse Senhor. A sua vida totalmente dissoluta e irresponsável custou caro. Sua vida, sua busca por prazeres, satisfação pessoal resultou num terrível final, horrível. Lembre-se, meus queridos, o Senhor está falando. O Senhor está nos dizendo o que devemos fazer. O Senhor está dizendo de que modo devemos proceder, de que modo devemos deixar a casa do Senhor em ordem, limpa, cheirosa. Não importa se o pastor está vendo e vai te elogiar. Se eu estou também na minha casa orando pelos meus pastores, orando pelos meus irmãos, orando por toda essa nação, orando pelas famílias que ainda estão perdidas, Deus está vendo. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para que você não se encontre ocupado demais em busca dos seus interesses pessoais. E assim você não pode assumir um cargo, um ministério na igreja. Hoje tantos estão ocupados com a faculdade, amanhã com a carreira, depois estão namorando, depois não podem assumir compromisso porque tem outros afazeres. Sempre há uma desculpa. A pergunta é: desculpas ou resultados? O que nós queremos? Enquanto estamos arrumando desculpas, o reino de Deus vai ficando em segundo plano, mas nós devemos nos lembrar do que está escrito em Mateus. Vigiai, pois,
porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vigiai, vigiai, vigiai. Nós podemos ver no início do capítulo 24 de Mateus, que fala de Jesus fazendo essa profecia acerca do templo de Jerusalém. Ele diz que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. Muitos seguidores de Cristo talvez duvidassem dessa palavra, olhando para aquela grandeza daquele templo, achando que isso seria impossível de acontecer. A área do templo estava ao lado da muralha leste de Jerusalém, e ele diz que tudo, exceto a muralha oeste da cidade, foi completamente derrubada lá no solo por aqueles que a golpearam até os seus alicerces, que não sobrou nada para que alguém viesse a essa área e pudesse acreditar que ali já tivesse um lugar que tivesse sido habitado. Assim como a profecia de Cristo se cumpriu totalmente, a profecia sobre o seu retorno com certeza se cumprirá. E nós, servos do Senhor, devemos aguardar, vigiar. E enquanto nós aguardamos, devemos totalmente obedecer às ordens deixadas por Ele. Que sejamos encontrados fiéis, obedientes, trazendo para a nossa vida diária o melhor que temos para oferecer, dando o nosso melhor para contribuir na obra do Senhor, com a nossa família, com o nosso próximo, fazendo o nosso ministério, exercendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, não importa o que é, fazer tudo com excelência, para que nós sejamos encontrados servos bons, fiéis, prudentes e obedientes no dia da volta do nosso Senhor. Hoje é dia de meditarmos nas nossas atitudes. É tempo de reflexão. O tempo da volta do Senhor se aproxima. Não podemos mais brincar de sermos cristãos, de sermos servos, de sermos seguidores de Jesus. Precisamos demais estar vigilantes. Em breve o Senhor virá.